uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois. Que lei é essa que veio 430 anos depois da aliança? A lei de Moisés, no Sinai. Ele está falando da lei do Sinai. Ele está comparando o tempo de Moisés com o tempo de Abraão. A lei uma aliança anteriormente feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois da promessa, que é a lei de Moisés, não pode invalidar as promessas que Deus fez a Abraão. É isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, em Gálatas 3, em Gálatas 4, em Romanos 3, em Romanos 4. Em Romanos 3 ele cita Abraão também e diz quase as mesmas coisas. Então essa é a preocupação dele. Agora, vamos considerar o que eles estão dizendo, o que esses livros dizem e o que essas pessoas repetem. O apóstolo Paulo, ele quer combater heresias farisaicas, que vinham de livros escritos e que estava sendo praticamente imposta sobre os gentios. Aí ele queria desfazer tudo isso e queria dar o tempo de Moisés, a circuncisão certinho, a lei legítima, toda a lei da antiga aliança, bonitinha para os gálatas praticarem. Se isso é assim, por que comparar o tempo de Abraão com o tempo de Moisés? Qual é o poder que isso tem de convencer os gálatas a não praticarem a lei de homens e praticar a lei de Moisés, que é a lei de Deus? Porém, a lei da antiga aliança. Está vendo como não fecha o assunto? O apóstolo Paulo aqui deveria usar Moisés o tempo todo. Moisés. Não Abraão. A única vez que ele usa Moisés é para comparar com o tempo de Abraão. Gálatas 3, verso 6. Vamos ler Gálatas 3 a partir do verso 1, que vocês vão entender a força que tem em Gálatas 6. Estão entendendo até aqui? Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos ver que obras da lei são essas. Eu afirmo que são as obras da lei da antiga aliança, legítimas. Circuncisão, após isso, porque circuncisão não é apenas cortar a pele do prepúcio, não é apenas cortar a pele do pênis e dizer que isso é circuncisão. Circuncisão é você fazer isso, é um sinal da primeira aliança, entrou em aliança com Deus, agora você pratica todo o ciclo das festas. Festas, primícias, sacrifício pelos pecados, todos os sacrifícios, conforme tudo que está escrito no livro da lei, Yom Kippur, tudo. Eu afirmo que é isso. Esses judaizantes pela internet afirmam que são tradições judaicas. Paulo jamais estaria falando da lei de Moisés. Vamos pôr a prova. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembrando, nas Bíblias que a serpente, Deus permitiu que a serpente traduzisse, eles já mudam esses termos aqui diretamente para legalismos. Se você tem uma Bíblia dessa em casa, joga no lixo. Agora, se você vai ensinar para as pessoas a abrirem os olhos dos seus irmãos para a verdade, aí não joga no lixo, não. Guarda só para mostrar a estupidez dessa Bíblia. Aí no verso 6, Paulo diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, eu, que não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, se o meu combate fosse varrer as doutrinas farisaicas, sendo essas, de livros escritos, acrescentando coisas sobre a lei de Moisés e impondo sobre os gentios, se fosse eu iria escrever dessa maneira. Dessa maneira. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela pregação de Moisés
ou pela pregação dos fariseus? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vos aperfeiçoais na carne? Terá sido em vão que sofrestes? Ora, aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras dos fariseus ou pela pregação da palavra de Moisés, que é a lei de Deus? Eu escreveria isso. E no verso 6 eu falava, é o caso de Moisés, que recebeu a lei de Deus e passou para o povo de Israel. Vós não estáis praticando a lei de Deus, estáis praticando a lei dos homens. Eu escreveria isso. Mas o apóstolo Paulo fala, é o caso de Abraão. Agora pausa. Vamos supor que você está lendo a Bíblia da serpente. A serpente que gosta de misturar. Coloca um pouquinho de palavra dentro da palavra de Deus só para misturar. A serpente não consegue tirar a fé de todos. Ela tem um livro escrito, chamado Alcorão, para arrebatar um povo. Ela tem livros satanistas para arrebatar outro povo. Só que ela sabe que não vai tirar a fé de todos, então ela tem que misturar, ela tem que perverter. E a mistura é com ela mesma. Lembrando que o Alcorão também já é uma mistura. No Alcorão tem o nome dos patriarcas, tem o nome dos profetas, tem o nome de Jesus, na Suná. Então olha como a serpente é astuta. Ela pegou esses termos aqui, quer dizer, ela é astuta, mas Deus é muito mais poderoso. Ela pegou esses termos aqui, os homens, guiados pela serpente, trocou para legalismos. Aí no verso 6, eles não trocaram isso. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, qual é a força que Abraão tem aqui para convencer alguém? Abraão é antes da lei. Deveria estar escrito, é o caso de Moisés, mas está escrito, é o caso de Abraão. Ou seja, ainda que alguém estivesse praticando a lei de Moisés na íntegra, após a vinda do Filho de Deus, a lei de Moisés, que é a lei de Deus da antiga aliança, já não poderia justificar as pessoas. Porque se a justiça vem pelas obras da lei de Moisés, de Deus, que é a lei de Deus, o Messias veio fazer o quê? Ele veio morrer para te ensinar a praticar as leis da antiga aliança? Acorda. No verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E citou a Escritura, em ti serão abençoados todos os povos. Quer dizer que todos estariam debaixo de maldição. Todos, inclusive Israel. Porque se Israel não estivesse debaixo de maldição, essa palavra aqui não poderia ser usada por Pedro, lá em Atos 2, onde Pedro, pregando para os judeus, fala, irmãos, isso daqui que está acontecendo, o Espírito Santo sendo derramado sobre vocês, é o que Deus falou. Em ti serão abençoados todos os povos. Está vendo? Verso 9, de modo que os da fé são os abençoados com o crente Abraão. Aí vem agora onde Paulo vai desvincular o judaísmo do cristianismo. Pessoas estavam pegando a Torá e querendo impor a Torá sobre os gentios. Mas nada de leis acrescentadas sobre a lei de Moisés. Olha, aqui que está a astúcia do diabo. Quando um judeu pega a lei de Moisés na íntegra e aplica ela para os gentios praticarem e diz, isso é para vocês serem salvos. Está escrito no livro da lei que o estrangeiro deve se circuncidar se quiser participar da Páscoa. Está escrito que Abraão e a sua descendência têm que se circuncidar. Então vocês têm que se circuncidar e guardarem a lei de Moisés na íntegra para serem salvos. Essa fala toda já é doutrina de homem. E é isso que o apóstolo Paulo está varrendo. De maneira que os gentios não podem estar praticando a lei de Moisés. E os judeus deveriam continuar praticando, mesmo que crescem no Messias, mas não praticar para serem justificados. Porque senão Cristo teria morrido em vão. Praticar para darem testemunho. Aí que é preciso contextualizar todas as cartas do apóstolo Paulo. Aí que entra a necessidade. O diabo, sabendo que é necessário desse estudo, de prestar atenção em todas as palavras do apóstolo Paulo, e sabendo que muitas pessoas não iriam, aí ele encontrou campo para
trabalhar. Mas antes disso, ele criou um outro campo. Irmãos, o diabo é astuto, que quando você compreender isso, você não vai dizer o que as pessoas dizem por aí. Aí o apóstolo Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, da Torá mesmo, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Se você for buscar esse texto aqui, lá no livro da lei, você vai ver que Deus, ele colocou as pessoas em um monte, sabe? Eu não tenho como contextualizar tudo aqui agora e não posso nem parar para ir lá. Mas o apóstolo Paulo viu que Deus estava citando os mandamentos de Deus. E aí, é difícil isso, irmãos. Em poucas palavras, eu vou fazer isso em outro vídeo. Todos aqueles que não obedeciam os 10 mandamentos estavam debaixo do sacrifício pelos pecados. E essas são as obras da lei. As obras da lei, elas dão testemunho de que você está debaixo do pecado. É isso que o escritor de Hebreus está falando em Hebreus 7, em Hebreus 10 principalmente. Todo ano, os mesmos sacrifícios, a mesma expiação que nunca pode remover consciência de pecado. Isso porventura não está escrito em Hebreus? Porventura não está escrito em Hebreus 7 que a lei da antiga aliança é imperfeita? Eu estou inventando isso? Aí no verso 11, irmãos, Paulo diz: é evidente que pela lei, a de Moisés, a da antiga aliança, é lei de Deus. Eu tenho que repetir toda vez isso daí, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, e citou Abacuque. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quando o apóstolo Paulo diz que a lei não procede de fé, aqui dentro desse ponto que ele citou, existe um universo de pensamentos dentro do livro da lei. E precisaria pegar aqui Gálatas 3, com esse contexto, e ir lá em Romanos 4, onde ele fala a mesma coisa. Ele está falando da lei de Deus, no modelo da antiga aliança. Quando eu falo modelo da antiga, é porque existe um modelo da nova. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Quando fala maldição da lei, significa que todo o povo estava debaixo de maldição. Todo o povo. Porém, Deus deixou eles debaixo da antiga aliança, deixou eles debaixo de propiciação, com sangue de animais, com coisas terrenas. Essas coisas iriam falar do Messias, iria servir de aio para conduzir eles até o Messias, para que eles fossem abençoados no Messias, que é a descendência de Abraão, que foi prometida. Entendeu? Não significa que você, lá naquele tempo do apóstolo Paulo, você pratica a lei de Moisés e é maldito. Ou seja, você é um abençoado, você é uma pessoa que serve a Deus. Aí serve a Deus, entre aspas, aí de repente você diz: quero praticar a lei de Moisés. Aí você pratica, aí Paulo vem e fala: seu maldito, você praticou a lei de Moisés? Você praticou a lei de Deus? É maldito isso. Não é isso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de que você entra debaixo de um testemunho de que você está debaixo de maldição, ou seja, está debaixo de pecado. Sabe qual é a prova disso? Bom, a prova disso são os próprios sacrifícios pelos pecados. Você leva sacrifício, naquele tempo, você levaria sacrifício pelos pecados até o templo, porque dentro do Santo dos Santos tem uma arca da aliança, chamada de Arca do Testemunho, porque ela testemunha coisas. Dentro da arca, debaixo do propiciatório, tem as tábuas da lei, com a voz de Deus falada lá no Sinai, que era para parar no coração do povo, mas foi parar em coração de pedra. Por isso esse testemunho. E por isso tem que ter derramamento de sangue em cima do propiciatório uma vez por ano. Essas coisas serviriam de aio para nos conduzir a Cristo, aquele que teria a lei de Deus no coração, não em tábuas de pedra. E que por isso, morrendo pelos nossos pecados, nos libertando, eu digo, mesmo que nós estamos vivendo nesse tempo, mas naquele tempo do apóstolo Paulo também, nos libertando de todos aqueles sacrifícios da antiga aliança, fazendo com que agora, através da sua morte, verdadeiro sacrifício,
aquele que morreu com a lei de Deus no coração, mas sofreu pelos nossos pecados, morreu, o Pai aceitou o seu sacrifício que foi puro, um cordeiro, um verdadeiro cordeiro sem defeito, ressuscitou o seu Filho como prova de que aceitou o sacrifício. E como benefícios do sacrifício e da ressurreição, derramou o Espírito Santo a partir do dia 50 no Pentecoste. E o Espírito Santo tem o ministério de escrever a lei de Deus em nossos corações, não precisando mais de sacrifício pelos pecados. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para todos os gentios e para os judeus também. Porém, os judeus teriam que ter um modelo de vida diferente, diferenciado dos gentios, porque eles eram guardiões da Torá. Eles tinham que dar o testemunho, que continuar o testemunho para os seus familiares. E tudo isso que eu estou falando aqui não vem de livros extra-bíblicos, estão na Escritura. Você acha que Paulo rapava a cabeça por quê? Porque se ele não rapasse, ele teria consciência de pecado? Ele rapou a cabeça uma vez em Atos 18 e em Atos 21. 2 vezes está registrado isso, mas eu acredito que ele fez isso muito mais vezes. Em Atos 21, por sugestão de Tiago, ele se colocou debaixo de sacrifício pelos pecados. Por que você acha que ele fez isso? Porque senão ele seria transgressor da lei? Você acha que sacrifícios de passarinhos e de animais vale mais sangue, o sangue desses bichos, vale mais do que o sangue do Filho de Deus, que foi derramado no madeiro e que agora ele ressuscitado estava no céu como um verdadeiro sumo sacerdote eterno? Olha como essas pessoas estão atrasadíssimas no livro da lei. O diabo enlaçou elas e elas estão no caminho da apostasia e não enxergam. Não se assuste se lá na frente você vê o Afonso na apostasia, abandonando Jesus. Não se assuste disso, se isso acontecer. E se não acontecer, pode ter certeza que o galardão dele está sendo diminuído, porque ele está ensinando doutrinas de homens para as pessoas, usando a própria Bíblia, sendo enlaçado pela astúcia de Satanás. Porque ele não está entendendo o que ele está falando. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar franjas azul nas nossas vestes para se lembrar do mandamento de Deus? Como está escrito na Torá? Vamos fazer igual esses judeus estão fazendo, usando tefilim, usando uma caixa aqui na cabeça, com textos da Torá, o braço todo envolto com uma caixa aqui na mão, para dizer que nós estamos cumprindo esses textos da Torá? Nós vamos nos reunir, mês 7, dia 10, num dia que eles chamam de Yom Kippur, invenção do coração deles, para fazer uma reflexão anual, porque é nesse dia que Deus vai perdoar os nossos pecados, todos os anos. Inventou uma outra antiga aliança? Ah, irmãos, sobre isso tem muito o que falar, muito mesmo. Então, o que o apóstolo Paulo falou aqui? Ele comparou não comparou assim duas alianças aqui nesse texto, mas no verso 17, ele comparou o tempo de Abraão com o tempo de Moisés e disse que a lei que veio no tempo de Moisés não pode anular as promessas que foram feitas a Abraão. Claro, não é? E no verso 20, no verso 21, diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando o apóstolo Paulo fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ele está falando que é a lei. Olha o verso 30. Não, o verso... Fica melhor aqui, Gálatas 4, verso 30. Olha só. Contudo, que diz a Escritura? Aí ele vai citar a Escritura. Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ele diz que isso é a Escritura, né? O evento de Sara, lá com Abraão. Olha o verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, não entende o que a lei diz? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Ou seja, ele citou a lei e citou Abraão.
Isso quer dizer que a lei é a Escritura. E lá em Gálatas 3, antes de entrar em Gálatas 4, ele diz assim, no verso 28. Não, no verso 22, né? Mas a Escritura, a lei, encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Quando ele fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, o pecado é maldição. Querendo dizer que todos estão encerrados debaixo de maldição. Em que sentido? No sentido de testemunho. Tanto Israel, o próprio Israel, que estava debaixo de sacrifício pelos pecados, estava debaixo de maldição. A única lei que poderia justificar eles para a vida eterna seria a vinda do Filho. Isso no tempo de transição. Antes do Filho, eles teriam que praticar a lei de Moisés e por elas viveria. Por isso que o apóstolo Paulo cita esse texto da Torá em Gálatas 6. Mas quando vem o Filho, agora toda a lei aponta para o Filho. Agora a responsabilidade é do Filho. Agora ninguém mais seria justificado pelas obras da lei, e sim pelo Filho.